Quero saudar a todos com a paz do nosso Deus. Vamos continuar estudando o tema O Segredo da Felicidade Inabalável. Essa série de estudos tem como ponto de partida as profecias do livro de Apocalipse. Nós vimos que para desfrutar da felicidade inabalável é preciso depositar a sua confiança em verdades bíblicas. A primeira verdade é que é preciso crer que Jesus é o Cristo, isso é, que Jesus é Deus, Salvador, Senhor, Rei, se tornando um seguidor dele. A segunda verdade para desfrutar da felicidade inabalável é preciso fazer das instruções bíblicas seu guia infalível quanto à crença e prática. A terceira verdade é preciso aprender a sossegar na realidade de que Deus tem controle absoluto sobre todos os acontecimentos, os quais ele planeja para a sua glória e o bem dos que o amam, isso é, para o bem dos seus filhos. A quarta verdade é preciso ter fé no Deus que se apresenta através da Bíblia, o amando plenamente com todas as suas faculdades e vigor. E a quinta verdade, para desfrutar da verdade da felicidade inabalável, é preciso viver diariamente na expectativa de que Jesus vai voltar para nos arrebatar a qualquer momento, desejando ardentemente ser encontrado sem pecado. Quando Jesus esteve aqui na Terra como ser humano, ele fez a seguinte afirmação: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. São as verdades bíblicas que nos libertam de falsas crenças. Falsas crenças produzem decisões erradas que sempre trazem prejuízos físicos, mentais, morais e emocionais. Inclusive, crenças falsas podem condenar uma pessoa a viver no inferno eternamente. Crenças bíblicas, por sua vez, produzem comportamento correto e, consequentemente, qualidade de vida, inclusive a garantia de viver eternamente com Jesus. Por isso, quando Jesus também esteve aqui na Terra, afirmou que ele veio para que nós tenhamos vida e tenhamos vida em abundância. Vida abundante significa qualidade de vida. Qualidade de vida que começa no momento em que a gente reconhece que somos pecadores e, consequentemente, precisamos de Jesus como Senhor e Salvador. E essa qualidade de vida continua depois dessa vida, quando nós formos morar para sempre com Jesus no céu. Vida em abundância significa vida superior, significa vida extraordinária, vida excelente, vida vantajosa, isso é, vida com boa qualidade. Deus nos deu a Bíblia para nos arrancar de uma vida caracterizada pela tristeza, pela desesperança, pela preocupação com o amanhã e outros problemas, e nos tornar pessoas que desfrutam de uma felicidade inabalável aqui nessa vida e também na vida futura, naquela vida após o arrebatamento. Quando nós começamos a tratar sobre o arrebatamento, estudamos alguns versículos do Salmo 9, aquele salmo que afirma que Deus vai nos levar para um alto refúgio durante a grande tribulação. Ao fazer essa afirmação, o salmo apresenta 3 atitudes das pessoas que irão ser arrebatadas. Essas 3 atitudes nos ajudam tanto a vencer as tentações, quanto a eliminar os pecados da nossa vida, pecados esses que sempre trazem dor, sofrimento. Essas 3 atitudes também nos ajudarão para que sejamos encontrados fiéis e inculpáveis quando Jesus vier para nos buscar. Esse salmo, o Salmo 9, pode ser interpretado também como um resumo do livro de Apocalipse. Durante a leitura desse salmo, vocês vão perceber que se aplica também àquele período em que Deus, como justo juiz, irá punir, julgar e punir, todas as pessoas que não se arrependeram dos seus pecados.
É um salmo na qual Deus é louvado pela sua justiça em estar punindo o pecado das pessoas que não se arrependem. E também louva a Deus pela sua misericórdia em abençoar e proteger as pessoas que se arrependem dos seus pecados e passam a amar a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Então eu vou ler o Salmo 9, eu quero que vocês prestem atenção. Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as suas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Quando os meus inimigos contigo se defrontam, tropeçam e são destruídos. Os inimigos aqui são as pessoas que fazem mal e não se arrependem. Pois defendeste o meu direito e a minha causa, em teu trono te assentaste, julgando com justiça. Repreendeste as nações e destruíste os ímpios, para todo sempre apagaste o nome deles. O inimigo foi totalmente arrasado para sempre, desarraigaste as suas cidades. Já não há quem delas se lembre. O Senhor reina para sempre. Estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora de tribulação. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas o que te buscam. Cante louvores ao Senhor que reina em Sião, proclamem entre as nações os seus feitos. Aquele que pede contas do sangue derramado não esquece, ele não ignora o clamor dos oprimidos. Misericórdia, Senhor, vê o sofrimento dos que me causam os que me odeiam. Salva-me das portas da morte, para que junto às portas da cidade de Sião eu cante louvores a ti e ali exulte em tua salvação. Caíram as nações na cova que abriram, os seus pés ficaram presos no laço que esconderam. O Senhor é conhecido pela justiça que executa. Os ímpios caem e em suas próprias armadilhas. Voltem os ímpios ao inferno, todas as nações que se esquecem de Deus. Mas os necessitados nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos aflitos. Levanta-te, Senhor. Não permita que o mortal triunfe. Julgadas sejam as nações na tua presença. Infunde-lhes terror, Senhor. Saibam as nações que não passam de mortais seres humanos. Como eu disse, esse salmo mostra, aquele momento, aquele período de tempo em que Deus vai punir os ímpios. Os ímpios são as pessoas que pecam e não se arrependem, continuam pecando, E os justos são aqueles que pecam, mas se arrependeram dos seus pecados. Eu quero enfatizar o versículo 10, que afirma: em ti, Deus, pois confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Este versículo nos ensina sobre 3 atitudes que todas as pessoas que amam o Deus da Bíblia devem desenvolver. Os que amam o verdadeiro Deus, não aqueles que amam qualquer Deus. Lembrando que uma das verdades que você deve acreditar para ter felicidade inabalável e eterna é a fé no Deus que se apresenta na Bíblia, o amando plenamente com todas as suas faculdades e vigor. Então, se você deseja saber se realmente é uma pessoa que ama o Deus da Bíblia, faça uma autoavaliação e verifique se você tem essas 3 atitudes. E eu vou falar quais são as 3 atitudes, mas o estudo de hoje vai se aprofundar apenas na primeira. A primeira atitude: quem ama o Deus da Bíblia confia nas excelentes intenções dele. O versículo 10 do Salmo 9 diz: em ti, pois, confiam.
os que conhecem o teu nome. Mas há uma segunda atitude, além de confiar nas excelentes intenções de Deus. Quem ama o Deus da Bíblia mantém e desenvolve o seu relacionamento com Ele. O Salmo diz: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Essa palavra conhecer implica em desenvolver um relacionamento diferenciado, íntimo com Deus. E ainda uma terceira atitude. Quem ama o Deus da Bíblia vive na dependência constante dele. O Salmo diz: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Buscar a Deus revela dependência de Deus, e essa é uma terceira atitude. Mas, como eu disse, hoje eu vou desenvolver apenas a primeira atitude. Quem ama o Deus da Bíblia confia nas excelentes intenções desse Deus, que é único e verdadeiro. Essa confiança é uma decisão pessoal. Decisão essa, quando tomada e levada a cabo, vamos dizer assim, produz uma segurança inabalável e, consequentemente, uma felicidade igualmente inabalável. A palavra confiar significa estar seguro. Também significa ter certeza absoluta. Estar seguro de que Deus sempre está certo em tudo o que faz e afirma. Isso é ter certeza absoluta de que Deus sempre está certo em tudo o que faz e afirma. Ter essa certeza, como eu disse, é uma decisão pessoal que cada pessoa deve fazer. Nós somos seres criados por Deus. Nós não somos resultado ou fruto da evolução. Como seres humanos, nós fomos criados por Deus com várias capacidades que nos diferem de outros seres vivos, também criados por Deus. Ao criar o ser humano, a Bíblia afirma o seguinte em Gênesis 1:27. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Imagem de Deus, ou ser criado à imagem de Deus, se refere a ser criado com todas as faculdades que distinguem o ser humano dos animais, que inclui raciocínio, vontade, sentimentos e outras capacidades. Quero compartilhar duas ações que é preciso manter ou ter para amar a Deus e confiar nele. A primeira ação é decidir. Isso é, eu preciso fazer uma decisão consciente em confiar em Deus e, consequentemente, nas intenções de Deus. Essa decisão pessoal, ela é demonstrada logo no primeiro versículo do Salmo 9, que diz assim: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as suas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo. Eu cantarei louvores. Esses verbos, essas ações, louvar-te-ei, contarei, alegrar-me-ei, cantarei, estão num tom de decisão. O salmista está dizendo: eu decidi que vou agir assim daqui para frente. Esses versículos mostram que essas ações são decisões, tanto que a Nova Versão Internacional traduz da seguinte forma:
quero dar-te graças de todo o coração. No versículo 2 diz, em ti quero alegrar-me e exultar. Então, relacionamento com Deus é uma questão de disciplina e decisão pessoal. É uma questão de escolher. A pessoa precisa fazer a escolha de confiar em Deus. Amar a Deus e confiar envolve o uso de todas as faculdades humanas, que começa com o desejo, com a vontade, com a determinação. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, nós encontramos a seguinte instrução: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Coração, alma, força se refere às faculdades interiores do ser humano. E entre as faculdades que nós devemos usar, novamente eu quero enfatizar essa faculdade da volição. A volição e as faculdades relacionadas à vontade estão diretamente ligadas à realidade de que nós temos que controlar os nossos desejos, que nós recebemos de Deus a capacidade de fazer escolhas. Deus capacita os seus filhos a desejar e a escolher o que é melhor. E nada melhor do que amar a Deus e confiar nele. Deus criou você, Deus criou a mim com a capacidade de decidir o que fazer e o que não fazer. Deus nos criou com a capacidade em decidir no que acreditar e no que não acreditar. Desejar, fazer escolhas, decidir, faz parte da essência do ser humano. Fazer escolha é um privilégio e, consequentemente, também uma responsabilidade que foi dada a todos os seres humanos. Pense como é bom escolher o que você vai comer ou não comer, o que você vai beber, o que você vai vestir, qual vai ser a profissão que você vai seguir. Olha que maravilha você poder escolher com quem você vai se casar e até como você vai se divertir. Por isso Deus afirmou que Ele nos criou à sua imagem. Isso é, com algumas capacidades parecidas com a dele. Capacidades essas que outros seres vivos deste planeta não têm. A vontade que envolve a capacidade de tomar decisões foi criada por Deus com a finalidade de que possamos fazer escolhas que garantam qualidade de vida e evitar as escolhas que trazem prejuízos, que trazem dor, que trazem sofrimento, que trazem morte. O problema é que, por causa do pecado original, e quando eu digo pecado original, é aquela tendência pecaminosa que todo ser humano nasce, nós temos agora uma atração, um desejo, uma vontade por coisas ruins, por coisas que trazem prejuízos. Muitas escolhas que nós fazemos é porque acreditamos na mentira de que nossos desejos sempre devem ser satisfeitos. Inclusive na mentira que nós achamos que aquilo que nós desejamos é sempre bom. Temos a tendência natural de depositar a nossa confiança naquilo que nós desejamos, naquilo que nós vemos, naquilo que nós apalpamos, naquilo que nós imaginamos. Na verdade, aquilo que vemos, aquilo que apalpamos, aquilo que imaginamos é que aguça os nossos desejos. Os nossos desejos ou vontades motivam as nossas ações. Nossas ações, inevitavelmente, afeta a nossa qualidade de vida. Afeta a nossa vida para melhor ou para pior. A frase que resume as nossas ações é: faço o que faço porque eu quero o que quero.
Faço o que faço, isso é, as minhas ações são porque eu quero o que quero, isso é, são motivadas pelo desejo. A nossa qualidade de vida e, consequentemente, o resultado das nossas ações estão diretamente ligadas com as nossas decisões. E tudo que se relaciona à ação e à decisão está diretamente relacionado com fé. Está diretamente relacionado com confiança, que é o que significa a palavra confiar ou a palavra fé. A questão é em quem ou no que você deposita a sua confiança para ter uma vida de qualidade. Ou é em Deus, ou é em outras coisas ou pessoas. Em quem ou no que você busca segurança ou garantia para ser feliz, para ser realizado, para sentir satisfação. As decisões que tomamos demonstram no que acreditamos, demonstra qual é a nossa fonte de verdade, demonstra no que ou em quem nós depositamos a nossa confiança. A Bíblia afirma que nós devemos depositar a nossa fé no único e verdadeiro Deus, o Deus que se apresenta na Bíblia. E nós demonstramos isso confiando nas excelentes intenções dele em tudo aquilo que Deus faz, em tudo aquilo que Deus afirma. Por isso que o Salmo 9, versículo 10 diz: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. As pessoas têm a tendência de acreditar em informações sem checar se a fonte é confiável, sem checar se a origem da informação merece ser crida. Por isso que nós temos inúmeras religiões, por isso que nós temos inúmeras filosofias de vida. A fake news é a prova mais atual dessa verdade. Elas são repassadas, pois as pessoas acreditam nessas falsas notícias. E acreditam porque não checam se a fonte é confiável. E não checam porque talvez ouviram ou leram aquilo que agrada, aquilo que gostaria que fosse verdade e às vezes não é. Por isso nós sempre temos que lembrar que a Bíblia é a única fonte 100% confiável sobre Deus, sobre o ser humano e sobre aquilo que é verdade, sobre aquilo que nós precisamos para ter a vida que nós desejamos. Isso é uma vida de felicidade. Em primeiro lugar, para amar a Deus e confiar nele, é preciso decidir fazer isso. Em segundo lugar, para amar a Deus e confiar nele, é preciso decidir abandonar o desejo pelo prazer ou vantagens imediatas. Preste atenção nesse alerta que a Bíblia nos dá em Colossenses 2:8. Está escrito assim: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então ele coloca aqui, na verdade, duas, cuidado com o que eu estou dizendo, fontes, de informações. Uma que ele chama de filosofia sutileza, conforme a tradição do homem, conforme a sabedoria do homem, conforme a lógica do homem, conforme a imaginação do ser humano, que ele chama de rudimentos do mundo, e a outra sabedoria que é segundo Cristo, segundo Deus. Uma das filosofias que a nossa sociedade segue é o prazer imediato. O ser humano é imediatista por natureza. Aquilo que produz prazer ou aquilo que produz uma vantagem de maneira mais rápida, mais imediata, é seguida.
O ser humano tem a tendência de acreditar em planos, teorias e ações que produzem algum tipo de satisfação imediato, sem levar em consideração as consequências que muitas vezes são duradouras. Preste atenção no que Deus afirma em Provérbios 14:12, que diz assim: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Esse texto é o alerta de Deus para que o ser humano não confie nos seus planos e nos seus desejos. Nesse texto, Deus afirma que o ser humano tem a tendência de confiar nas suas próprias escolhas, nos seus próprios desejos, nas suas capacidades, no seu próprio raciocínio, na sua própria lógica, naquilo que ele julga ser certo, que ele julga ser bom, que julga ser produtivo, que julga ser prazeroso. O ser humano tem uma tendência de acreditar que as suas escolhas são as melhores, são as mais lucrativas, são aquelas que produzem mais felicidades. Porém, na verdade, confiar em qualquer coisa que não seja a pessoa de Deus produz uma vida cheia de sofrimento e angústia. Por isso que diz que no final conduz à morte, mesmo que o homem tenha certeza, parece que é algo bom. A maioria das ações desonestas ou pecaminosas são praticadas porque o ser humano tem a tendência de acreditar de que vale a pena praticá-las, porque o prazer ou o resultado imediato compensa, ou por acreditar que não sofrerá as consequências. Por exemplo, os conhecidos crimes do colarinho branco são cometidos por quê? Porque essas pessoas acreditam que não serão pegas, e se forem pegas, pelo menos aqui no Brasil, parece que vale a pena correr o risco. Porém, a Bíblia afirma que todos os pecados serão punidos. Se não forem pelos juízes desse mundo, porque também há juízes corruptos nesse mundo, com certeza serão punidos por Deus, que é o justo juiz, como nós já estudamos nas mensagens anteriores. Vou apenas ler uma afirmação bíblica feita nesse Salmo 9 a respeito de Deus como sendo esse justo juiz. Diz assim: repreendeste as nações e destruíste os ímpios, para todo sempre apagaste o nome deles. Versículo 7, o Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar, ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Podemos escapar do julgamento deste mundo, mas não vamos escapar do julgamento de Deus. A diferença é que o julgamento de Deus tem a sua punição por toda a eternidade. Quero usar alguns exemplos de consequências de pecados que são cometidos diariamente pelas pessoas por causa do imediatismo. Por que muitas pessoas se envolvem com o uso de drogas e sexo fora do casamento, por exemplo? Porque acreditam no prazer imediato e que nem sempre vai sofrer a consequência. Até no lazer é cometido esse tipo de pecado. Muitas pessoas se endividam, às vezes contraem dívidas por 1 ano ou por 2 anos, para ter férias de 1 semana num cruzeiro, ou na Disneylândia, ou em qualquer outro tipo de lazer. E depois ficam sofrendo, às vezes não tendo nem o que comer em casa. Muitos pecados são cometidos porque a maioria das pessoas acreditam que para ter um prazer imediato vale a pena correr riscos. E que no final vai tudo dar certo. Na realidade, o que acontece é que acaba acumulando problemas. Por isso que o ser humano precisa abandonar a sua confiança na sua própria sabedoria, recursos ou aquilo que ele acha que é certo e deve passar a confiar somente em Deus.
Se o ser humano não decidir seguir as instruções de Deus, certamente terá uma vida de morte, incluindo inclusive o sofrimento eterno. Um outro texto que alerta sobre o perigo do prazer imediato, quebrando um mandamento bíblico, é Provérbios capítulo 5, versículo 3 e 4. Ouça o que diz esse texto. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel. As suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como absinto, agudo como espada de dois gumes. A mulher adúltera aqui representa o adultério, isso é, a prática do sexo, sem ser casado ou sem ser com o cônjuge. Como eu disse, é um dos pecados mais cometidos atualmente. No momento, o que está sendo praticado, isso é, no momento em que você está praticando o relacionamento sexual, é muito prazeroso, como mel. Mas depois, como dizem, amargo como fel. Um exemplo de como é amargo como fel, apesar de ser prazeroso no momento, muitas adolescentes engravidam, porque o pecado sexual é realmente doce como mel, mas a gravidez indesejada e antecipada se torna amargo como fel. Só que o amargor é duradouro e o doce mel passa rapidamente. O doce mel passa logo depois que o ato pecaminoso é concluído. Mas o amargo como fel, a mãe vai experimentar. Provavelmente o filho gerado também vai experimentar, porque vai ser criado por uma mãe sem experiência, sem condições de dar uma boa educação para o filho, né? E outros prejuízos mais. Por isso, a felicidade inabalável e eterna é somente para quem ama o Deus da Bíblia. Quem ama o Deus da Bíblia confia nas excelentes intenções dele, inclusive quando ensina como, quando e com quem você deve ter relacionamento sexual. Quem ama o Deus da Bíblia confia nas excelentes intenções dele quando afirma que o sexo fora do casamento é pecado, é pornografia. Por isso, só pode ser praticado no relacionamento conjugal. Outro exemplo do imediatismo pecaminoso. O número de pessoas que adquirem doenças através de relações sexuais fora do casamento ou usando drogas é outra prova evidente de que o ser humano tem a tendência de acreditar no imediatismo, isso é, de acreditar que vale a pena correr riscos praticando ações que produzem prazeres imediatos com consequências ruins e duradouras. É por isso que a Bíblia afirma que esses atos são pecaminosos. Por exemplo, imagine uma pessoa pega um carro sem ser habilitado ou pega o carro escondido do pai ou do proprietário do carro, passa o limite de velocidade e provoca um acidente fatal, por causa de um prazer ou um desejo imediato. Outro exemplo, um jovem mente para os pais, sai escondido com amigos para se divertir, vão à praia, morre afogado. Tudo por ter decidido satisfazer um desejo prazeroso, porém pecaminoso. Porque a Bíblia ensina que os filhos devem obediência aos pais. Agora, os filhos dizem, isso é caretice, isso é exagero da parte de Deus. E aí o cemitério está cheio de gente assim. Conheci um jovem que na primeira vez que usou drogas, se tornou viciado. Em menos de um mês, ele cometeu um furto e foi preso. Alguns meses depois, cometeu suicídio. Todas as decisões, todas,
que não seguem as instruções de Deus são pecaminosas. Mais cedo ou mais tarde, vai trazer o seu devido prejuízo. As pessoas tomam decisões pecaminosas porque não amam o verdadeiro Deus, não amam o Deus da Bíblia. Não amam porque decidem não confiar. Decidem não confiar porque não o amam. Além das consequências que a pessoa sofre aqui na terra por causa de pecados cometidos, ainda há consequência eterna para aqueles que não se arrependem. Apocalipse 21:8 é um texto que eu tenho usado bastante. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O inferno é real, é para todas as pessoas que pecam e não se arrependem. É por isso que a Bíblia afirma: caminho que parece ser bom ao homem, mas no final produz ou conduz à morte. Por isso que a mensagem de salvação da parte de Deus é: arrependei-vos para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Façam isso em nome de Jesus. Todos nós, sem exceção, cometemos alguns desses pecados e várias e muitas vezes. Por isso, a felicidade inabalável não é para quem nunca peca. Senão ninguém teria essa felicidade inabalável. A felicidade inabalável e eterna é para pecadores que se arrependem e que confiam no Deus da Bíblia. A Bíblia afirma que Jesus é salvador dos nossos pecados. Jesus veio porque nós somos pecadores. Porque nós temos a tendência, de acreditar no imediatismo. Então Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. E para que possamos ser perdoados, basta confiar nessa verdade. Essa confiança é demonstrada quando nós nos arrependemos desses pecados. Por isso que a felicidade inabalável é para as pessoas que confiam nas excelentes intenções do Deus da Bíblia, cujos seus ensinos são verdade, justiça e vida eterna com qualidade para as pessoas que se arrependem. Para as pessoas que reconhecem que Deus é Deus, que nós somos pecadores e que Deus oferece o seu perdão gratuito. Somente serão arrebatadas deste mundo e levadas para o céu, antes daquela grande tribulação, daquele período em que o mundo vai sofrer muito. Somente as pessoas que amam o Deus da Bíblia. Quem ama o Deus da Bíblia também deposita a sua confiança e segurança nas instruções de Deus. Se você deseja saber se realmente ama o Deus da Bíblia, faça uma avaliação. Verifique se você é uma pessoa que tem confiança em tudo que a Bíblia ensina. Avalie se você realmente confia nas intenções de Deus quando Ele diz: bom, sexo fora do casamento é pecado, mas dentro do casamento é abençoado. Obedecer pai e mãe, é bom, mesmo que você receba muitos nãos. Vê se você confia nessas instruções. Não é? Você precisa identificar se você confia em tudo que Deus permite, e aí você pratica, mas se você deixa de praticar tudo aquilo que Deus proíbe. Você confia em Deus a ponto de seguir as suas instruções? Você crê que Deus é digno de total confiança? Se Deus manda você fazer algo, você se esforça para fazer? Se Deus manda você parar de fazer algo, você se esforça para parar? Se Deus manda você fugir do pecado, você foge, você corre do pecado?
Devemos obedecer a Deus, pelo fato dele ser Deus, dele ser Senhor. Mas também devemos obedecer a Deus por causa da certeza de que ele nunca erra e de que ele sempre deseja o nosso bem. Uma das declarações que eu mais amo da Bíblia está escrito em Jeremias 29:11, no qual diz: eu é que sei, que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que o homem mais deseja de bom, somente Deus pode dar. E Deus dá para as pessoas que o amam. Quem ama a Deus confia nele. Confia nele porque o ama. A primeira atitude de quem tem fé em Deus é a convicção de que Deus só tem excelentes intenções em cada instrução que ele dá, em cada acontecimento que ele faz com que você experimente. Quem ama a Deus reconhece as suas ações pecaminosas e reconhece que essas ações pecaminosas ofendem a Deus. Por isso se arrependem, por isso aceitam o perdão oferecido gratuitamente por Jesus Cristo. Por isso que depois de aceitar o perdão, se torna obediente, se esforçando para viver sem pecado, se esforçando para viver confiando nas instruções de Deus como sendo a única fonte de verdade. Para isso, para agir dessa maneira, é preciso decidir amar a Deus, confiando nas suas excelentes intenções e abandonando os seus próprios desejos pelo prazer ou supostas vantagens imediatas. Quem ama o Deus da Bíblia confia nas excelentes intenções dele. Que Deus possa fazer com que acreditemos naquilo que nós acabamos de ouvir. Que Deus possa fazer com que façamos uma boa avaliação da nossa vida. Que nós possamos decidir diariamente, a cada instante, ser pessoas que confiam em Deus, que confiam nas excelentes intenções de Deus, em cada sim, em cada não. Que possamos ser essas pessoas, para que possamos ser realmente, verdadeiramente arrebatadas, escapando de todas as desgraças que irão acontecer aqui neste mundo, para as pessoas que decidem continuar longe de Deus, ignorando Deus, não acreditando no que Deus afirma na sua palavra. Que Deus possa desenvolver em nós a confiança inabalável nele, e dessa forma que também possamos experimentar, e certamente experimentaremos aquela felicidade inabalável e também eterna. É o meu desejo, eu tenho certeza que é o desejo de Deus também. Que Deus possa abençoar a todos nós, em nome de Jesus. Amém.